O terceiro estado é o estado desse medo, né? Eu marquei aqui como um estado temeroso. E aí, dentro desse estado temeroso, olha, o que a gente pode lembrar, né? Eu marquei tensão dentro desse estado mais temeroso, né? A pessoa mais tensa, uma pessoa mais insegura, amedrontado, cauteloso demais, né? Sabe aquela cautela demais por causa do medo? Né? A pessoa nem não sai do lugar por causa disso. A pessoa preocupada, a pessoa ansiosa, tem um medo ali por trás disso tudo, né? Porque ela tem aquele estado de alerta, mais desperto em relação ao perigo. Então, a gente pode utilizar a suprarrenal, a gente pode pensar lá no ponto dos rins, que trata medo. Essa área aqui, eu vou mostrar já os pontos aqui que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, algumas possibilidades. Mas essas áreas, no hálux, aqui tem uma série de pontos nessa região aqui, ó, hipotálamo, e uma série de outros pontos aqui do sistema límbico. E quando a gente trabalha as áreas lá no cérebro aonde os medos ficaram registrados desde a infância, a sensação, né, dos medos, do perigo, do alerta, né, daquele estado de medo. Então, ele fica aqui, né? A gente estimulando aqui não vai estar estimulando o medo, vai estar estimulando o potencial do cérebro de tratar aquilo ali, de olhar para aquela. Eu sempre falo, né? Como que você manda um recado para o cérebro olhar para aquela área que existe uma ferida ali e precisa ser tratada, essa ferida cicatrizada. Então, o que acontece? Ó, a gente estimula e começa assim todo um mecanismo de correção, de equilíbrio geral no organismo. Mas os pontos não trabalham sozinhos. Então, por isso que a gente utiliza conjuntos de pontos. Para esse assunto que nós estamos falando agora, esses pontos aqui, que eu mencionei desde o início, todos os pontos nessas áreas aqui dos dedinhos, vai estar trabalhando junto com a área do hálux, vocês já vão estar trabalhando pontos do sistema nervoso aqui, do sistema endócrino, sistema límbico, o mecanismo sensorial, tudo aqui, ó, vocês já estão ativando. Só nessas áreas aqui, ó, dos pés já está ativando tudo isso. Parece que não, né? Mas é. Está ativando todo esse mecanismo tão importante, né, para a nossa saúde. Nos dois pés sempre, tá, gente? Faz. Claro que se um pé estiver impossibilitado, né, por alguma razão, a gente não vai fazer nele naquele momento, mas faz os dois pés. E aí, se a pessoa está com mais medo, ela está, por exemplo, nesse estado de alerta, a gente, ó, estimula tanto essa área aqui, né, que eu já expliquei, do límbico, vai ser bem importante, a área, ó, suprarrenal, a área dos rins. E aí, o que vocês podem fazer? Ó, vocês podem descer aqui, estimulando, até essa região aqui. Ó, já vou mostrar aí no pezinho. Mas aqui tem o ponto do rim, aqui tem uretra, bexiga e uretra. Todo o aparelho urinário nos dois pés, a gente estimula. Dos rins em direção à bexiga. A bexiga fica aqui, nessa região aqui. Dos rins em direção à bexiga. O que vai acontecer? Você vai estar estimulando o cérebro a jogar fora tudo aquilo, toda a toxina, toda aquela representação de medos e tensões que o cérebro está guardando, que está lá paradinho, tudo aquilo que é como que veneno para o corpo, né? Então, para que seja eliminado. E isso, gente, em quem está passando por um estado de medo, de tensão, proporciona um alívio enorme. Então, não precisa a pessoa, por exemplo, ter um problema, né, de infecção urinária para a gente estimular o ponto do urinário, ou algum outro problema nos rins, ou então outro problema, né, ácido úrico, para a gente estimular essas áreas. A gente também utiliza se a gente percebe medo, tensões, temores. É uma área que traz muito resultado, muito alívio. Pessoas que
estão com muito medo e estão sustentando situações a longo prazo e já não sabem mais, né, como se sentirem mais aliviadas em relação a isso tudo. Essa área traz esse alívio. O que mais que dá para utilizar? Ó, quando a gente também trabalha pontos de articulações, igual alguém falou aí, né? Alguém falou de cotovelo, né? Então, quando a gente trabalha de pontos relacionados às articulações, a gente também consegue aliviar tensões. Não precisa estar doendo, né? Aquela articulação, a gente consegue aliviar tensões. Então, além, tá, gente? Suprarrenal, rins, em relação ao medo, urinário, todinho, em relação aos temores, né? Ansiedade, sabe? Pessoa mais, até mais, assim, reprimida por medo. Então, o aparelho urinário, ele vai trazer aquele alívio para essa pessoa. Sistema límbico, que é da onde vem todo o medo, né? Ou a cerebral. O que a gente pode fazer? Quando a gente trabalha, ó, cervical, ponto da cervical aqui. Quando a gente trabalha ponto do ombro, do joelho, deixa eu mostrar nesse pezinho, porque como tá aqui na lateral, depois eu só mostro como que estimula ali. Mas, ó, cervical tá aqui, ombro, essa área aqui, joelho, aqui, cotovelo aqui, porque ó, ombro, braço, cotovelo, vai estar nessa porção aqui, tá? Ó, membros superiores e membros inferiores. Então, cotovelo vai estar nessa primeira porção, joelho vai estar nessa segunda, tá? Para vocês memorizarem aí, ó. E aí, quando vocês trabalham essas áreas, né, ombro, trabalha o cotovelo, trabalha joelho, trabalha cervical, traz o alívio das tensões. Então, a pessoa que está muito tensa, ela melhora. Então, não precisa só estar com dor no ombro, dor no cotovelo, dor no joelho, para estimular esses pontos. A gente também estimula quando o assunto é emocional, quando o assunto é esse estado emocional mais abalado. Então, no estado, né, de mais medo, esses pontos, por exemplo, a gente vai utilizar pontos que trabalham tensões, pontos que aliviam o medo, né, essa ansiedade, esses temores. Aqui no quarto estado, eu deixei aqui para citar para vocês a pessoa que tem ali a questão da frustração, né? Então, o estado emocional abalado que deixou a pessoa mais frustrada. E dentro dessa frustração, vamos abrir o leque, né, de possibilidades que uma pessoa mais frustrada ela traz, né? Ela traz lá, ó, uma sensação, né, de estar se sentindo fracassado, inútil, com raiva, irritado, né? Se alguém lembrar de mais alguma coisa, uma pessoa frustrada, ela vai estar muito conectada também com as questões de críticas, né? A pessoa frustrada, ela tanto critica mais, como ela também, ela às vezes até interpreta algumas coisas como críticas, ou se alguém for realmente fazer uma crítica, ela rebate. Então, dentro desse estado mais quando a pessoa está mais reativa, né? Então, quais os pontos? Tem pontos para isso? Bom, aquela primeira base, eu acredito que vocês já vão concordar que vai já resolver para muita gente. Aquela primeira base lá da pessoa mais agitada. Então, se a pessoa é assim e ela está agitada, com isso ela se agita, ela se altera com mais facilidade, e a gente trabalhando aqueles pontos já vai trazer aquele bem-estar. E a pessoa já vai estar mais calma, né? Mas dá para fazer mais? Dá. Dá para pensar em mais. Sempre dá, né? Então, por exemplo, aí entra, ó, o que a Ida falou ali, né? Todos os dedinhos. Então, o que acontece, gente? Ó, quando a gente trabalha aqui a pontinha dos dedinhos nas pessoas que estão demonstrando mais irritações, incômodos, a pessoa ela
tá mais impaciente com as coisas, assim, que até todo mundo fala, né, que a pessoa tá mais chata por causa de situações, de frustração, né, do jeito que ela se enxerga, e aí o jeito que ela enxerga os outros, mais crítica. Esses pontos, eles trazem um controle nisso, tá, gente? Ó. Então, a gente faz isso aqui, ó, trabalha a pontinha dos dedinhos, tá? Isso aqui vai ajudar a prevenir. O que essa terminação nervosa corresponde em sentido físico, ela está conectada lá com os sinos. Essa parte aqui, as cavidades nasais. Então, quando congestiona, né, sinusite, então vai estar conectada para descongestionar, quando a gente usa aqui todo um processo de drenagem ao mesmo tempo no pé, é direcionada para o cérebro entender a drenagem lá dos sinos. A gente vai prevenindo esse tipo de situação conectada à sinusite, né? Quando a gente trabalha toda a extensão dos dedinhos, ponto do nariz, a gente está prevenindo rinite, sinusite, crises assim. E na parte emocional, esse estado mais abalado quando está acontecendo, de frustração, de dificuldade de interação com o ambiente, porque a pessoa está muito incomodada com aquele ambiente, com aquelas pessoas, está muito irritada, né? Não quer ficar ali. Então, ó, é essa área aqui que vai afetar. Lembra que eu falei dos sentidos, né, do ser humano? A gente percebe o mundo através dos nossos olhos, do nosso nariz, né, do nosso paladar. A gente percebe o mundo, o ambiente, a gente percebe. Então, essas áreas ficam afetadas. Então, se a pessoa está sentindo isso, o que vai acontecer? Ela vai ter alguma sensibilidade aqui, ela vai ter dor aqui, tá? Então, ela vai ter dor se ela tiver com as condições do respiratório afetado, como ela vai ter dor também se ela tiver emocionalmente com esse tipo de sensação. Um outro ponto também que a gente pode utilizar, as pessoas que estão mais assim frustradas, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o fígado, ó, no pé direito, essa área aqui, fígado. A gente pode utilizar também. Opa, aqui, virar aqui. Pé direito aqui, ó, fígado. Então, passando aqui, ó, a almofadinha, aqui abaixo a gente tem o ponto do fígado. Quando a gente estimula fígado e vesícula, que fica aqui junto, uma porção grande aqui, a gente está ativando também um mecanismo de alívio para autocobrança, autocrítica, ou mesmo crítica, né? Então, a pessoa que está crítica com ela mesma, a pessoa que está crítica com as outras pessoas, toda essa dificuldade. Então, quem está ali num estado de frustração, muito abalado, com uma frustração, vai se beneficiar desse ponto aqui também. Está se cobrando muito ou cobrando muitos outros, né? O fígado vai ajudar. E um outro ponto também, intestino, tá, gente? Ó, intestino, ó, começa aqui, ó, pé direito, vem aqui, ó, cólon transverso e segue aqui no pé esquerdo. Então, pode tanto estimular com o bastão, como com um creminho também, essas áreas, ó. Bem simples, ó. Então, se tem intestino preso, se tem algum probleminha assim nesse sentido, aqui já vai tratando. Ao mesmo tempo, essa pessoa, se ela tiver num estado emocional de frustração, de irritação, isso também vai sendo tratado, tanto pelo que o próprio intestino, e ó, trabalha assim também, ó, tanto pelo que o próprio intestino ali oferece quando em equilíbrio, né, os níveis de endorfina que são substâncias importantes para a pessoa se sentir bem, tá lá no intestino. Então, tanto no equilíbrio disso, o bem-estar vem, como em relação, ó, aquele movimento que acontece lá, literalmente falando, né? Saudável lá no intestino, de eliminar aquilo que está preso, parado, que já deve ser descartado. Então, o intestino funcionando direitinho, ele vai descartar aquilo que já deve ser descartado, né? E assim o cérebro compreende que também as situações que você tem que deixar e se acalmar também vão estar sendo
trabalhadas. Vai estar sendo enviado um comando lá para o cérebro em relação a isso, né? Então, desde que você trabalhe aqui, ó, área do cérebro, trabalhou a hipófise, essa calma, essa tranquilidade já começa a vir, hipotálamo também, suprarrenal também, e aí, ó, pode acrescentar esses dedinhos aqui, a ponta dos dedinhos, tem gente que tá falando aí que tem muita dor, né, na pontinha aqui dos dedinhos, ó, pode acrescentar que essa calma, intestino, ó, fígado, que se a pessoa tiver com mais raiva, mais irritada, ela vai começar a se tranquilizar em relação a isso. A lombar, gente, tem muito a ver também, pode ter muito a ver também nesse tema frustração, porque as pessoas que estão se sentindo mais estagnadas, normalmente, quem está se sentindo mais estagnado, né, que as coisas não acontecem, não andam, não vão para frente, ela vai se sentir frustrada. Então, também vai, ó, também vai trazendo o alívio, também vai trazendo a leveza para ela em relação a isso.